Diferente do que muita gente pensa, Everton, a solução está na reciclagem. Não, a primeira solução está na redução da geração do resíduo, né? Sim. Então a gente pensa maneiras de reutilizar ou reduzir a geração. E aí, por fim, a reciclagem. E naturalmente a reciclagem ela não existe para tudo, né? Existe muito a questão do contexto e do momento. A Cosentino é pioneira no mundo da arquitetura sustentável, indo além da inovação em superfícies. Decton, nossa superfície ultra compacta, é a solução perfeita para a sua casa. Perfeita para ambientes internos e externos, Decton supera os materiais tradicionais. Resistente a riscos e manchas, à prova de fogo e com garantia de 25 anos. Inspire-se em cosentino.com. Meaningful design to inspire people's lives. Bem-vindos a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez eu, Vladimir, da Rodrigues Engenharia e da empreiteira Anselmo, com a Lê Oliveira, da Liga Service e da Endia. E hoje com um convidado especial para um tema de extrema relevância, tanto de curiosidade quanto de importância para o setor e para o planeta, né? Então nós estamos com o Everton Bartolina, ele que é CEO da Reciclo e presidente da Abracom. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter aceitado bater esse papo com a gente aí. Obrigado, Vladimir, pelo convite. Obrigado, Alê. Espero que a audiência goste, né? Enfim, eu acho que vai ser um bate-papo bem fluido aí. Acho que, como você falou, é um tema muito relevante, né? Além da Reciclo, eu fundei a Abrecom, que é a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, que é uma associação que nasceu justamente na esteira da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem sido muito relevante, né, no setor de construção civil, que é o setor hoje que mais gera resíduos. 50% de toda a massa de resíduo urbano vem da construção civil. E eu costumo dizer que, ao mesmo tempo que são grandes problemas, pode ser uma grande oportunidade. Claro. Porque, diferente de muitos mercados, a construção civil ela tem a capacidade de gerar muito resíduo, mas, ao mesmo tempo, de absorver esse resíduo reciclado, né? Hoje, em torno de 60% a 70% do resíduo gerado nas obras é resíduo de concreto e alvenaria, que a gente chama de resíduo inerte. Que a gente consegue fazer virar uma brita reciclada e ela pode ser reinserida na mesma cadeia. Então, assim, é um setor muito rico em resíduos e a gente fica muito feliz de estar compartilhando essa informação porque é um setor que tem crescido ano a ano. A construção civil ela é pungente, ela é essencial para qualquer economia no mundo. E a gente vê o quanto que o Brasil evoluiu desde a legislação da CONAMA 37 de 2002, a Polícia Nacional de 2010. E acho que é só o começo ainda. E, com certeza, compartilhar conhecimentos para o público que está inserido na área de engenharia é fundamental, né? Legal. Obrigado, Everton, porque a gente realmente precisa ter a visão de quem trabalha direto com resíduos, com reciclagem, como você falou, você é do berço da demolição, né? Da visão de como está a construção civil, né? O setor, se ele melhorou, como ele melhorou, que ele ainda pode ganhar com isso. É uma ideia de trocar realmente o que a gente... quais são as suas dores, as nossas dores, como que a gente pode trocar essas informações, trabalhar junto para realmente, como o Vlad falou, ter um meio ambiente mais agradável, mas também tirar aquela parte que nós estamos demolindo, destruindo o mundo, né? Tudo, nada se perde, tudo se transforma, né? Inclusive, no meu escritório, eu tenho essa frase na entrada da recepção. É uma frase do Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exato. É uma frase muito sábia que eu carrego muito isso no dia a dia. Legal. Então a gente tem que saber aplicar, né? Exato. Eu achei bacana, você tem os 3 R's teus. Reduza, reuse e recicle, né? Exato. Isso, inclusive, está no artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existe uma hierarquia de resíduos. Tá. Então, toda vez que a gente pensa na obra, o aterro é sempre a última opção, a última alternativa. Diferente do que muita gente pensa, Everton, a solução está na reciclagem? Não, a primeira solução está na redução da geração do resíduo, né? Sim. Então, a gente pensa maneiras de reutilizar ou reduzir a geração. E aí, por fim, a reciclagem. E, naturalmente, a reciclagem ela não existe para tudo, né? Existe muito a questão do contexto e do momento, né? E também da tecnologia. Então, por exemplo, o gesso.
Quando nasceu a Conama 307, o gesso não era reciclável, ele era resíduo classe C. Sim. Hoje o gesso é classe B, ele é reciclável, porém, muitas vezes, dependendo do contexto do local e da obra, não tem tecnologia para reciclar, né? A gente estava conversando muito nos bastidores sobre a legislação brasileira. A legislação, quando ela surge, muitas vezes a infraestrutura, a condição para que o gerador cumpra aquela legislação não existe ainda, né? Você citou no meu exemplo, que eu vim de um berço de demolição. Sim, minha família tem uma tradição de mais de 50 anos de demolição, né? E aí eu vi que na demolição é uma grande oportunidade de a gente fazer a gestão e a reciclagem do resíduo. E aí a mesma coisa isso vale para a construção civil. A gente vê o resíduo, a construção civil como um grande vilão. Eu não acho que é por aí. Acho que a construção civil ela é essencial para a economia e fazer a gestão do resíduo é importantíssimo dentro desse processo. E o que eu enxergo? Eu sou um cara muito otimista. Eu sempre enxergo o copo meio cheio. Quando a gente pega hoje a legislação de 2002 para hoje, é muito pouco tempo. Se a gente para pensar, pô, quanto tempo que a gente era resíduo? Desde os primórdios, né? Jesus Cristo veio há 2.000 anos. O ser humano está na Terra há mais de 10.000 anos. Há quanto tempo que a gente constrói? Então a gente fala assim, nossa, tá tudo ruim, é horrível, a gente não tem onde descartar o entulho, o caçambeiro joga na rua. Pessoal, vamos parar para pensar. A gente começou a pensar em legislação em 2002. A legislação brasileira é um bebê recém-nascido. Então, assim, não tem como eu exigir, a partir do momento que eu criei uma lei, que no dia seguinte que eu apertei um botão e tudo agora tá lindo e Vira a maravilhoso. página, né? Não dá. Então, hoje, o que eu enxergo é, desde a fundação da Brecon de 2010 para cá, um avanço gigantesco. Para vocês terem uma ideia, a cada 2 anos a Brecon aplica uma pesquisa setorial. Tá. Então, durante 2 anos, a gente começou a nossa pesquisa focada em recicladores de entulho, são usinas. Por exemplo, o leque para transportadores, prefeituras, Ministério Público. E a gente começou a entender melhor esse mercado. E o curioso é que em 2010, a gente tinha menos de 100 recicladores. Hoje a gente tem quase 500 recicladoras no Brasil. Então a gente cresceu de forma exponencial. E é engraçado que nos últimos 15 anos, quase, desde a fundação da Brecon, a gente cresce ano a ano, independente de crise. Então, em 2015, a gente teve uma crise grande no governo Dilma, uma estabilidade política gigantesca. Muita empresa não investiu. Naquele ano, a gente teve 20 novas empresas. Então, todo santo ano, a gente tem empresários acreditando na sustentabilidade, na reciclagem. E a pesquisa vai mostrando um retrato do país. E a gente pega... Em 97, quando a Erundina, prefeito de São Paulo, comprou um britador, ela foi visionária pensando na britagem, no britador. E a solução não está no equipamento, está na legislação, está na cultura. Hoje, quando a gente pega Jundiaí como um grande case de sucesso, Jundiaí criou todo um arcabouço, não só legal, sistema, ela transformou o Geresol, ela dividiu com a iniciativa privada, fez uma parceria público-privada. Então, hoje, Jundiaí se tornou uma grande referência no Brasil, porque é uma cidade hoje que 100% do resíduo hoje é descartado no Geresol. Eles eliminaram mais de 1.000 pontos viciados de descarte regular de entulho. E todo o entulho que hoje vai para o Geresol é transformado em agregado reciclado, que é uma brita que não tem uso estrutural, e era aplicado em obras públicas na cidade. Praças, obras de pavimentação, tudo usa o material reciclado. Hoje são mais de 10 milhões por mês de economia que a cidade gera. Então, você falando do copo meio cheio, meio vazio, né? Sim. É interessante porque geralmente se publica e se fala muito sempre no meio vazio. Exato. Então tá ruim. Então você tem muito negativo, né? Você tem dezenas de empresas sendo criadas para reciclagem e falam assim, não, são criadas porque o pessoal desperdiça demais. E não vê que o desperdício ia ocorrer. Você só está criando uma forma de melhorar aquele ambiente. Então, esse olhar é bem interessante, porque a construção civil gera muito resíduo. Ela não gera por gerar, né? Porque resíduo, quando você está gerando, desperdiçando... Eu acho que é inerente ao ser humano, quando ele vai produzir algo, gerar o resíduo. Exato. Só que você tem algumas cadeias, alguns mercados. Então, por exemplo, você tem setores, por exemplo, automobilístico, que o setor foi evoluindo. Por exemplo, começou com Ford, Toyotismo. Por exemplo, a própria Toyota, que é uma referência em qualidade, Kanban, ISO, essas coisas, o Japão, foi criando maneiras de você reduzir o desperdício. Mas ele existe. Se você está produzindo algo, você vai gerar algum tipo de desperdício. Em uma pequena escala ou uma larga escala. A construção civil sempre teve um viés lá atrás de ser um método mais arcaico, menos evoluído. Então, por exemplo, hoje a gente pega
two-tap, pré-moldados. Você foi criando novas tecnologias. Hoje você tem casas que você constrói em menos de uma semana. Por quê? Você tem toda uma indústria que foi evoluindo. O cara chega lá na execução, já está tudo pré-fabricado, ele só encaixa os módulos, né? E óbvio, a gente sabe que no Brasil o cimento ele é dominante, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu visitei uma recicladora nos Estados Unidos e lá é muito drywall, muito metal. Então o método construtivo varia de região a região. Mas hoje desperdiça muito menos do que se desperdiçava alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Por quê? A tecnologia vai nos ajudando a criar formas de produzir mais e melhor. Mas é inevitável ter desperdício. Sim. E aí, o que fazer com esse desperdício, né? E aí é onde entra a Brecon, é onde entra a Reciclo como um dos players do mercado. Então a gente tem que pensar estratégias para as consultoras para minimizar a geração do resíduo e também para maximizar a reciclagem. Só que a gente sabe que a gente tem um Brasil gigantesco, muito variado. Todo mundo fala assim, hoje a gente estima que a gente gera 100 milhões de toneladas. Pô, 100 milhões é resíduo pra caramba. Se você pegar 100% desse material hoje, você fazia uma base, subbase e faria uma pavimentação de 4 voltas na Terra todo santo ano. Então imagina o quanto que a gente gera de resíduo. É um mundo de resíduo. A gente recicla quanto hoje? A gente tem maneira de comparar com a Europa, né? Quando a gente fundou a Brecon em 2010 para 2011, veio o Johan Putz, ele fundou a Associação Holandesa de Reciclagem. Pô, na Holanda naquela época reciclavam 97%, 98% do resíduo gerado na Holanda. Mas olha o tamanho da Holanda, gente. A Holanda é um ovo perto do Brasil. Não tem como comparar. Não dá, eles têm abundância de matéria-prima? Não tem. Então, assim, infelizmente, eu sempre brinco que a gente o ser humano ele muda na dor ou no amor. É muito mais fácil mudar na dor, né? Enquanto a água literalmente não bate na bunda, a gente tende a não mudar. É igual ao aquecimento global. A gente às vezes deixa pro último minuto, último segundo para tentar fazer alguma coisa. Então, assim, infelizmente, se a gente não mudar na dor, não vai ter mais planeta Terra. A gente hoje está caminhando para isso. Quando eu falo que do impacto que a gente gera na natureza, né? A missão do meu negócio é gerar impacto positivo, porque hoje a gente pega até o ciclo de vida dos produtos, né? E hoje é legal ver os selos verdes vindo para o Brasil já há mais de uma década, 2 décadas. O Green Building Council, o GBC trouxe o selo do LEED, né? A Fundação Vanzolini trouxe o selo do Aqua, porque o cara não está pensando só... óbvio que o selo tem um ganho de capital ali, de brand, de marca, no curto prazo para aquele empreendimento, mas é pensar no ciclo de vida daquele empreendimento. Como é que ele vai consumir menos recurso natural, como é que ele pode viver mais. A gente planejar até o ciclo de vida de um empreendimento. Como é que eu penso na desconstrução desse prédio daqui 30, 40 anos, talvez, se ele existir? Porque é o retrofit, né? É o retrofit. Então, assim, a gente tem que pensar no ciclo de vida de todos os produtos. A construção civil, ela tem que caminhar também para essa evolução natural do ser humano. De como é que eu posso criar um prédio em que durante o ciclo de vida dele ele vai gerar menos resíduo, menos impacto, ou durante a construção daquele empreendimento, como é que eu posso desviar o resíduo aterro. Eu lembro quando logo no início da minha carreira aqui em São Paulo, era um diferencial nosso. Às vezes tinha uma demolição que estava dentro de um empreendimento e dentro de uma certificação LEED ou Aqua, se você desviava de aterro, tinha meta lá de 80%, 90%, 100%, você ganhava um ponto na certificação. Aí eu te pergunto, tem como você desviar 100% do aterro? A minha resposta vai ser, depende. Você está num grande centro urbano como São Paulo, você tem várias opções de reciclagem. Agora, você está às vezes no interior de São Paulo ou nos rincões do Nordeste, você não vai ter tanta opção de reciclagem assim. Até o próprio gesso que eu dei um exemplo no início, que olha, o gesso era classe C, hoje ele é B, eu posso afirmar para vocês categoricamente que o gesso em grande parte do país ainda, mesmo ele tendo tecnologia de reciclagem, ele é C. Ele acaba indo para um aterro. Mas a culpa é da construtora, do gerador? Não, a culpa é do sistema como um todo. Porque por mais que haja tecnologia, eu falo que a sustentabilidade dela tem um tripé. Econômico, social e ambiental. Mas qual é o principal deles? Econômico. Se a conta não fecha na reciclagem do gesso, não adianta eu querer montar um negócio. Eu não sou uma ONG. Eu sou uma empresa privada que tem que ter lucro. Sim. E quando a gente fala de lucro, é até engraçado, né? Quando eu comecei a dar o exemplo da Aerondina lá atrás, que é bom que eu vou e volto, minha cabeça é acelerada. Eu tô falando rápido ou tô falando de uma forma fluida? Dá pra entender, né? A Aerondina ela foi visionária, falou, vamos comprar um britador. A Aerondina não pensou no que estava por trás do britador. O que aconteceu com o britador? Virou sucata. Então. Não foi utilizado. Aí eu pergunto, era o time da legislação? Não era. Não, mas a Konami 36 nasceu 5 anos depois. Então, existe todo um contexto em que, para que aquela atividade ser viável, a gente tem que ter um conjunto. Então, assim, a legislação é a base, né? É o alicerce. E é muito curioso, né? Porque antes de 2002, já tinha maluco reciclando. E o grande boom da reciclagem veio pós-2010. Porque aí foi uma política nacional de resíduos sólidos. Mas, às vezes, assim, a legislação não é garantia de nada. Então, você tem que avaliar muito o contexto local. Não fala assim, o gesso. Onde é que tem a principal extração de gesso no Brasil? No Nordeste. Então, assim,
reciclar gesso no Sudeste é interessante? Eu acho que sim, é um bom negócio, porque só a logística do Nordeste para cá é 2, 3, 4 mil quilômetros. Então, você pegar um gesso aqui no Sudeste, reciclar e reinserir na cadeia, você tem um bom negócio. Então, sim, só que depende muito do capital, da cidade que está inserida, do incentivo que você tem, da fiscalização. Quando a gente fala, por exemplo, com o reciclador, qual que é o nosso maior concorrente hoje em reciclagem? Por mais que eu falo do copo meio cheio. Pô, se for de 100 recicladoras, tem quase 500 no Brasil hoje em uma década. Pô, mas a gente ainda convive com descarte irregular de entulho. Uhum. A culpa é das construtoras? Não, boa parte do resíduo hoje vai das autorreformas, das construções pequenininhas, que o cara às vezes contrata um caçambeiro pelo preço. Ele não sabe que a Colônia 307 fala que, olha, você é responsável pelo resíduo porque você é o gerador. Você sabe que é um assunto que no almoço eu estava conversando com o Vlad, né? A gente falando das pequenas obras. Na verdade, não são nem pequenas, né? São obras que não estão nesse arcabouço legal que são das construtoras. Você está fora, está naquela obra que você não contrata uma empresa especializada para executar o serviço. Nisso você tem toda essa parte. Então você tem os riscos que você corre por não estar trabalhando dessa forma. Não vou falar que é ilegal porque não é ilegal, mas dessa forma formal, né? E o que você deixa de cumprir. Então, se você não está no lado formal, a sua obra, ela não faz toda essa parte formal de reciclagem, de destinação compromissada, você realmente gera uma forma negativa da sociedade ver o seu setor. Porque ali naquele momento, eles não dividem o setor da construção civil como formal e informal. Exato. É todo um setor único. Aí então o informal é o grande vilão. Exato. Pô, a construção é o vilão porque ela gera muito e não trata o resíduo. Exato. Na verdade, as obras formais organizadas, elas tendem a ter uma gestão mais eficiente, contratar uma empresa, certificar que o cara está descartando de forma correta, né? Agora, o informal, ele acha que o problema é do caçambeiro. Miguel, quanto que é o preço? É o mais barato? O problema é seu. Estou transferindo minha responsabilidade. Se jogar no Rio, não é seu. E o que a gente estava falando antes é assim, você vê um empreendimento, uma torre, e você acha que aquilo é uma grande obra, né? Tem uma grande construtora envolvida com todas essas preocupações. Só que quando ela entrega em média 120 unidades. E aí são 120 personalizações. E aí vem o mercado de 120 reformas que geram resíduo, que aí não tem essa preocupação. Então, o mercado, a construção civil, esse mercado que a gente está nomeando de informal, apesar de ser formal, ter empresas e tal, eu faço parte dela, eu faço construção e faço reforma também. Ele é muito exponencial, ele é muito representativo. Então, ele é capaz de fazer isso que o Lê falou. Levar a classe para ruim como geradora de resíduo e não reaproveitamento, ou, se bem trabalhado, é capaz também de alavancar e transformar a engenharia em tudo que a gente trata aqui, né? E você falou um negócio interessante. Você vê o lado da legislação, né? Então, você é cobrado muito quando você está no formal. Quando você está no informal, você não é tão cobrado assim. Então, e a legislação, às vezes, ela está com uma visão para proporcionar algo que ela entende ser melhor, mas tem um impacto negativo. Por exemplo, você tem unidades habitacionais que são obrigadas a entregar 100%, então piso, cerâmica, louças, metais, bancadas, todo esse acabamento 100%, porque a legislação entende que se você não entregar tudo isso, a unidade não tem condições habitáveis. Então a legislação te obriga a fazer isso. Daí você entrega. E o cara depois ele quebra tudo. Ele quebra tudo, gera muito resíduo, muito entulho, falando. E muitos clientes chegando para a consultora, incorporador, e falando assim: não precisa entregar. Eu não quero, eu vou mexer. Mas tá na lei, o cara tem que entregar. Mas eu tenho que entregar, senão eu não consigo o habite. Exato. Então isso daí. Que não tem então, tamanho. Essa provocação é interessante de ter até os números, né? Eu não conhecia essa associação que você preside. Entendo que a associação, como uma entidade, ela é muito importante para ela gerar
coletar dados e gerar informações, e com essas informações a gente tentar impactar de alguma forma até uma mudança de legislação, uma visão um pouco diferente do setor. O que a gente poderia fazer junto? Porque é muita informação, né? A Brecon, ao longo da sua trajetória, já fez muitas iniciativas legais para deixar o mercado muito mais organizado. Pra você ter uma ideia, a gente criou uma pesquisa setorial, que a cada 2 anos a gente mapeia o mercado, como eu já tinha falado. Uhum. Além da pesquisa, a gente criou outras ações que a gente faz parceria com Sinduscons, CREAS, CAUS, que é uma campanha que é você responsável pelo tudo que gera. A Brecon, desculpa, ela é estadual? Brasileira, somos brasileira. É uma A gente associação representa nacional. mais de 50 empresas de reciclagem de entulho em todo o país. Tá, A gente tem legal. aqui em São Paulo a gente tem grandes empresas como Itaquareia, Riuma, empresas de grande porte, até empresas do interior de São Paulo, como a SBR de Jundiaí, e empresas do Nordeste, no Norte, Centro-Oeste. A gente está espalhado em todo o país hoje. Então a gente tem grandes iniciativas hoje no Brasil inteiro. A gente tem hoje mais de 2.000 alunos capacitados em cursos que a gente criou logo no nosso primeiro ano, que como empreender na reciclagem, como montar uma recicladora. A gente faz curso a cada 2, 3 meses. Agora, agora 2 semanas atrás, um curso com quase 40 alunos. Tem gente do Brasil inteiro. Então, Por isso que tem esse monte de empresa de reciclagem. a gente fomenta esse mercado. É interessante, porque às vezes o cara que é caçambeiro, o sonho dele é ser um reciclador. Às vezes o cara é um aterro, ele quer montar uma reciclagem para aumentar a vida útil do aterro. Sim. Então o cara já é um reciclador, mas ele quer reciclar a cabeça dele. Fala, pô, tem alguma tecnologia nova? E por aí vai. Por exemplo, eu faço demolição, eu tenho um britador móvel, que é um equipamento que eu consigo na própria obra reciclar o entulho. Quando eu vi esse equipamento, minha cabeça bugou. Tanto é que o meu primeiro projeto foi na Ilha Pura, que era um empreendimento lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que era o Odebrecht com a Cavalho Hosking. Por que era Ilha Pura? Eram 33 prédios, era a Vila Olímpica para os atletas. Naquela época, próximo de 2016, isso acho que foi 2013, ainda era a construção do empreendimento. E todas as estacas que eles arrasaram foram estocadas, foram 10 mil metros cúbicos de estaca. A gente britou esse material todo, gerou um rachão. Esse material foi usado de subbase e base de todo o empreendimento. Nossa. Por que era ilha pura? Era uma ilha em que nada saía de lá. Era um conceito para o empreendimento como um todo, a partir do próprio entulho também. Então, assim, voltando ao que você falou do informal, da construção, das pequenas reformas, a Brecon, o que ela criou? Uma campanha do Você é Responsável pelo Entulho que Gera. Legal. É uma imagem muito legal que mostra uma cidade suja de um lado, uma cidade limpa do outro, e ela faz uma provocação de que lado você quer estar. E o mais interessante dessa campanha é que os Sinduscons, os CREAS e os CAUS nos convocaram para várias palestras, compartilharam isso com seus associados. A gente fez uma campanha com o metrô de São Paulo, 2 vezes. A gente instalou nas principais estações do metrô da cidade de São Paulo uma caçamba, literalmente de entulho, dentro da estação do metrô. Mas não era uma caçamba igualzinha, mas era o formato de uma caçamba. Com essa campanha, saiu na SPTV, a gente colocava um QR Code, e a gente lançou em 2015 o Google Maps do entulho, que chama Mapa Abrecon. Então é mapa.abrecon.org.br. Nesse Google Maps do entulho, você digita o endereço da sua obra no Brasil inteiro, e ela consegue procurar ecoponto, aterro, usina e área de transbordo e triagem mais próximo do seu empreendimento. Nossa. Muita gente não sabe, mas São Paulo tem tem mais de 150 ecopontos, por exemplo. Então, às vezes você tem uma obra, uma reforma na sua casa, vou contratar um caçambeiro. Pô, se for pouco entulho, você bota no porta-malas do seu carro. Você chega lá, descarrega de forma gratuita. Até 1 metro cúbico você não paga nada. Eu mesmo fui um usuário do ecoponto quando eu mudei de apartamento aqui em São Paulo para testar na prática o sistema, né? Em Carlos Ferreira, o espeto tem que ser de ouro, não pode ser de pau. Então eu testei o sistema de ecoponto. Pra você ter ideia, São Paulo hoje coleta nos ecopontos 400 mil toneladas de entulho por mês. Mas olha que coisa interessante. Eu coordeno um grupo que é o GT Pós-Obra no Sinduscom. E a gente vive visualizando informações importantes que tem que ter no manual do proprietário. Você imagina essa informação de você informar o seu cliente do empreendimento, o ecoponto mais próximo daquele empreendimento? Com certeza, pode ter certeza que daquele empreendimento, na cidade de São Paulo, hoje você tem 3, 4, 5 opções pro cara. Olha. Óbvio que médios e grandes centros urbanos é mais tradicional. Cidades pequenas, muitas vezes, não tem ecoponto, tá? Mas isso está sendo bastante difundido. Isso é uma informação que eu acho muito importante, sabe por quê? Fazendo uma sondagem com o pedreiro na época do meu prédio, ele distribuía folder para os andares na época que você falou. Você acaba um empreendimento, você tem lá 100, 120... No meu caso, tinha quase 400 apartamentos. Então. Pô, chegava o pedreiro lá e distribuía um folder. Aí eu perguntei ao pedreiro, e aí, meu, como é que funciona isso? Não, eu tenho uma saveirinha, eu cobro aí 200, 300 conto do cara, eu boto aqui na minha caçamba e eu passo nos ecopontos
descartando de forma gratuita. Olha. Só que o primeiro que ele está fazendo é uma ilegalidade, porque o ecoponto é restrito a 1 metro cúbico por dia. Só que como não existe um controle, um sistema entre os ecopontos, ele aproveitou essa brecha de sistema e descartava em vários ecopontos no mesmo dia. Ele só podia descartar 1 metro cúbico por dia, num dia descartava 6, 7, cobrando da galera. Então o que eu acho legal? Mas ele tá ilegal, mas tá fazendo pelo menos um bem, né? Isso. Mas o ponto que eu acho importante é publicidade. Hoje, quando a gente fala de educação ambiental, as prefeituras criam os ecopontos, mas nas palestras que eu dou Brasil afora, eu já dei mais de 100 palestras no Brasil afora, as pessoas não sabem o que é o ecoponto. Então, nós não somos usuários de ecoponto. E o mais engraçado, São Paulo recebeu 400 mil toneladas de ecoponto, se eu não me engano. Foi o secretário que falou na última palestra da Expo Lixo, que a gente participou juntos. Só que São Paulo coleta das ruas 500 mil toneladas de descarte regular de entulho. Então, a gente tem o ecoponto. Os ecopontos hoje recebem menos resíduo do que as ruas. Então, assim, quem deveria usar o ecoponto sabe que o ecoponto existe. E o cara está descartando na rua. É uma operação irregular que a prefeitura sabe que ela acontece, só que ela é muito mais corretiva do que preventiva. Mas o Bruno Covas... Mas isso teria que ser muito mais educativa. Então, acho que tem que ser um conjunto de ações. Então, assim, primeiro educar quem gera que tem um ecoponto, para essa curva inverter. Mas também começar a punir. Porque eu falei da dor e do amor. Pô, o caçambeiro que joga na rua e não é punido, o que o cara vai fazer? Continuar jogando na rua. Sim. Pô, hoje você tem drone, você tem uma tecnologia absurda de câmera, caramba. Pô, você tem maneiras de punir quem tá fazendo isso. O Bruno Covas, quando foi eleito prefeito de São Paulo, ou vice-prefeito na gestão do Dória, ele foi na SPTV e falou: São Paulo tem cerca de 4 mil pontos viciados mapeados pela prefeitura e a gente gasta só com esses pontos viciados 8 milhões por mês. 100 milhões por ano. Todo mundo tá pagando essa conta. Nossa. É muito dinheiro. Então, quando você tem ideia, no último evento que a Brecon fez em março, a nossa pesquisa editorial mostrou que o Brasil gera 100 milhões de toneladas e que cerca de 70% desse resíduo hoje é descartado de forma irregular. O que isso quer dizer? 70 milhões de toneladas por ano vai parar nas ruas, em aterro, ou ponto viciado, e aí depois a gente tem que ficar pagando para limpar. Eu passo na Presidente Wilson, que é entre a Moca, o Ipiranga, o Sacomã, o centro de São Paulo, ali o Parque Dom Pedro e tal. Eu tenho certeza que ali tem um monte de ecoponto antes de ver o seu mapa, porque eu passo por vários dele. E ali é um local de descarte irregular de tudo a vida inteira. Descarta na rua do ecoponto irregular. Na rua. Ou na esquina, que seja. É um absurdo. É um absurdo. E é muito. E a prefeitura limpa e quando você vai ver, tá... Agora, assim, eu não vou falar de viés político, mas vocês são a favor do fundo eleitoral? Eu não. Eu também não. Pra mim, fundo eleitoral é um absurdo. Você tem que ficar pagando pro político gastar o seu dinheiro para poder ser eleito. Então. Né? Quanto que a gente gastou na última eleição do fundo eleitoral? Acho que foi quase 5 bi. Sim. 4,8 bi. A gente estima, isso é custo direto na veia, que as prefeituras, por esse descarte regular, e ela ficar coletando e limpando, porque o que acontece? Quando o cara joga na rua, o que acontece no dia seguinte? Tem que ir uma retro, um caminhão, coletar aquilo, transportar e depois descartar. Isso tem um custo médio de R$220 a tonelada. Vai variar de região a região. Então, assim, hoje a gente está estimando com em torno de 11 bilhões de reais por ano de limpeza de ponto viciado. Então, o desperdício hoje da máquina pública é 2,2 o último fundo eleitoral da última eleição. Agora, me explica Você já um imaginou? pouquinho. É muito dinheiro que a gente literalmente joga no lixo. E eu falo assim, ecoponto. Grande parte dessa situação eu acho que é mais o informal mesmo. Mas às vezes a construtora também contrata uma empresa de caçamba, ela tem a sensação de que o cara é sério, o cara vai fazer, e às vezes o cara não faz também. Eu acho mais difícil, porque... É mais difícil, não há dúvida. O controle... Hoje em dia, com o sistema eletrônico, controle de resíduo, hoje a gente conseguiu cercar muito mais. Sim. Mas às vezes aquele cara que é informal, ele contrata o caçambeiro e o caçambeiro vai lá e descarrega. Eu acho que está no final da obra. Mas eu não vou poder citar, mas a gente fez uma obra grande em São Paulo e a gente tinha uma empresa responsável pelo bota fora do material. E eu não vou nem citar o que material que era para não ficar mais fácil de identificar. E tinha a CTR. Só que mesmo assim, por iniciativa do cliente, que era muito preocupado com isso, pediu para que a gente contratasse alguém para seguir o resíduo.
e nós descobrimos que não estava indo pro Botafora da CTR, acredita? Olha isso. E era um empreendimento grande, é uma empresa grande, tudo... Infelizmente, o que ele tá Então, falando... a empresa estava Vlad, comprometida, mas... olha aí, o que o Vlad falou, isso acontece muito. Eu também não vou citar empresas, mas era uma grande obra de um estádio aqui em São Paulo. E aí, naquela época o CTR era eletrônico, era de papel. Né? Hoje o CTR já é eletrônico. Só que, infelizmente, existem brechas em todo qualquer sistema. Então, quando era papel, qual que era a estratégia dos caras? Pegava o porta-luva, o carimbo do local, você descartava um lugar mais perto, carimbava, voltava e mostrava o cara, ó, tá aqui, foi descartado. Fazia um rabisco e entregava pro cara. Foi que aquele amasso de papel pra você conferir lá, não, beleza. Você vai seguir o caminhão, você vê que o cara tá descartando a 5 km e bota fora a 40 km e o caminhão voltava em menos de 1 hora. Foi assim que a gente descobriu. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não dá tempo. Isso era na época do papel. O CTR eletrônico, quando chegou em São Paulo, mudou o sistema. Você falou lá do Lavoisier, né? Uma frase que eu gosto muito é do darwinismo, seleção natural das espécies. O Darwin, o que ele fala? Quem sobrevive é o mais forte? Não, é aquele que se adapta mais rápido. Então, quando veio o CTR eletrônico, os caçambeiros... Nasceu o CTR eletrônico na época da Prodan, do antigo Haddad. O Haddad, quando prefeito de São Paulo, criou um sistema eletrônico para o resíduo. Ele ia colocar isso em implantação. Não sei se vocês vão se recordar, mas foi para a SPTV. Os caçambeiros fecharam a prefeitura e falavam, nós somos contra o CTR eletrônico. O Haddad, não, calma, vamos resolver. Aí o Haddad viu que o sistema da Prodan era horrível, os caçambeiros desconstruíram o sistema, ele jogou fora. R$1 milhão jogado fora. Aí veio a gestão do Dória, já estava migrando para um sistema privado, que já atendia algumas cidades, e é um sistema mais organizado, mas aí o caçambeiro colocou dificuldades. Não tem área suficiente, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu lembro que eu fui convidado, acho que era Simone, que era uma pessoa, que era uma advogada que viu uma bela oportunidade e criou a BTR, Ação Brasileira dos Transportadores de Resíduos. Ela queria pegar aquele setor fragilizado, organizar e defender os direitos deles. Eles tentaram ganhar tempo. Só que chegou, acho que foi 2017 para 2018, o Dória com Covas falou, Everton, agora... Everton não. Vamos criar um decreto. A partir dessa data aqui, não é opcional não, o sistema eletrônico é obrigatório. Sabe quantas toneladas era gerada no sistema eletrônico por mês? Antes do decreto do Dória, era 16 mil toneladas mês. No mês seguinte, o decreto deu um pico para 916 mil toneladas. Nossa Senhora. Aí eu pergunto, onde é que parar? Onde estavam esses 900 16 para 900 mil. Só que aconteceu... Depois, aí começaram a aprender várias caçambas. A gente tinha mais de 1.000 empresas cadastradas. E aí começaram a aprender essas empresas. E aí reduziu esse mercado para 1/3. Por quê? Falou, fudeu, agora o jogo mudou. E era engraçado, quando eu fui nessa inauguração da BTR, eu fiz um discurso para eles. Foi numa periferia, tinha vários caçambeiros lá. E eu falei com os caras, pessoal, vocês não tem que ser contra o CTR. Primeiro que quem paga a geração do resíduo é o gerador. Porque o que acontece hoje? A gente, quando contrata uma empresa de caçamba, a gente está dando para ela 2 responsabilidades, a do transporte e a da destinação. Então, no final, o transportador ele não é transportador, ele é gerenciador. Porque no preço de venda dele, deveria estar o meu custo de transporte, a minha taxa de destinação, mais a minha margem de lucro. Sim. O que o transportador faz? É um mercado altamente predatório. Ele vai lá e não cobra a destinação do cara. Ou então ele até cobra. Mas ele não descarta, não paga para descartar, joga na rua, a prefeitura que paga esse descarte, cobrando depois do cidadão, e aí a gente fica vendido. Então, ou seja, uma caçamba deve cobrar, por exemplo, 400, 500 reais, o cara vai lá e cobra 250, 300. Porque a taxa de destinação que é 100, 150, ele não está pagando. E aí, a gente percebe isso até na cotação. Você cota e vai fala, cotar... quanto é uma caçamba? Ele fala, 300 reais. Aí você vai para uma outra empresa mais séria e fala, quanto é a caçamba? Ele fala, qual que é o resíduo? É madeira, exato, é entulho, é gesso, é terra, o que é? Aí você fala qual que é o resíduo. Aí ele te fala o preço. E aí quando retira a caçamba, se você não mandou o resíduo que você combinou, aí o preço é reajustado. Então você consegue perceber, diferenciar algumas política empresas. Aí você já vê que é diferente. Isso. Então a gente tem esse grande problema, porque às vezes o pequeno gerador, o cara informal, ele contrata o caçambeiro pelo menor preço. No menor preço de venda do cara não está embutido o descarte. Então o cara pega aquele entulho e joga na rua. A prefeitura vai lá e limpa. E eu costumo brincar que isso é uma inércia. Porque todo corpo em movimento tem de continuar em movimento. O que é inércia? Inércia é burra. Porque o secretário do meio ambiente entra na obra, a prefeitura assume a prefeitura e fala, não, eu tenho 4.000 pontos viciados. Pô, prefeito, então você sabe que aquele ponto, todo santo dia um abençoado vai jogar o entulho. Você já sabe que você não bota um policial com a metralhadora lá pra matar o cara no dia seguinte, caramba. Ou bota um drone, bota uma foto, tira uma placa, manda uma multa pro cara. Isso.
todo dia você vai continuar Põe uma errando câmera. a mesma coisa? Põe a câmera. Assim. Errar é humano, mas você vai persistir no erro. É. Então, assim, você tem 1000 estratégias preventivas, proativas. Pô, tem o Ecoponto. Pô, faz uma campanha na TV. Incentiva o cara a usar o WhatsApp. Agora, e por aí vai. Você tem Você 1000 falou da maneiras de mudar essa Ecoponto. realidade. Quem gerencia o Ecoponto e quem produz? Então, quem são cria o são Ecoponto? duas grandes empresas que a prefeitura abre uma licitação e as duas operam metade de cada uma dos seus ecopontos. Ah, tá. Então, assim, tem alguém faturando 100 milhões por ano aí com a prefeitura. Esse cara quer acabar com essa boquinha? Eu acho que não, né? Então, se a prefeitura sabe que esse ponto viciado existe, tem alguém operando para limpar o ponto viciado. O ecoponto, sim, o ecoponto é uma coisa formal que tem pessoas trabalhando e operando o ecoponto, coletando, descartando. O ecoponto é importante manter. Sim. Agora, o ponto viciado também tem uma fonte de receita grande na prefeitura. Então, assim, se o cara é secretário de meio ambiente, ele pode pegar esse mesmo, igual o Jundiaí. Jundiaí, alguns anos atrás, há mais de uma década atrás, tinha mais de 1000 pontos viciados. Pô, foi entrando prefeito, saindo prefeito, eles queriam uma política de governo. Ele falou, peraí, vamos acabar com os pontos viciados. Chamou os caçambeiros, conversou, implantou um sistema eletrônico, colocou o Geresol, começou a multar os caras. Hoje em Jundiaí, se você gera o resíduo, sabe quem que paga o boleto do descarte do resíduo? É o gerador, não é o transportador. Então eles tiraram da mão do caçambeiro lá em Jundiaí o poder de cobrar o descarte. Porque aí é onde a concorrência ficava desleal. Você vai contar uma caçamba, não, quanto que é o transporte do ponto A para o B? Aí o descarte, não, o descarte vai gerar um boleto no site da prefeitura, vai pagar a taxa para a prefeitura. E a prefeitura vai usar esse recurso que ela está arrecadando para depois pagar a empresa lá na ponta, que vai reciclar esse entulho, que vai fazer virar brita para usar nas obras. Então Jundiaí simplesmente cercou todo um sistema. O darwinismo foi selecionando quem é sério e quem não é. E hoje o caçambeiro é um transportador. Ele não é um cara que está cobrando pelo descarte, porque o descarte quem cobra é a prefeitura. Óbvio, fazer isso em São Paulo é um mundo muito diferente de fazer numa cidade pequena ou média. Mas Jundiaí mostrou que pode ser um exemplo para o mundo. Né? É um case de sucesso mundial, inclusive. Bem interessante. Então, assim, eu acho que o mercado de resíduo é um mercado curioso. Porque eu estou contando as peripécias do mercado. Quando você falou do CTR que o cara... Pô, fui seguir o caminhão. O CTR eletrônico, quando chegou com o decreto do Dória, ele mudou o mercado. Mas hoje, ele se tornou um sistema banalizado. Por quê? Ele é um sistema autodeclaratório. Então, hoje antes era o carimbo do papel. Hoje, a SP Regula, que é o órgão de São Paulo, que regula os transportadores, ela é frágil na sua homologação dos receptores e frágil nas suas auditorias. Então, é muito comum hoje o cara usar o caminhão, descartar num lugar, ele gera um CTR eletrônico, o cara que gerou para ele dá baixa que recebeu e ele descarga em outro lugar. Então hoje só evoluiu o rolo. A malandragem. A malandragem do mesmo jeito. E isso, qualquer um está sujeito a isso. Da grande construtora ao pequeno gerador. Óbvio, se você é uma construtora mais organizada, você vai tomar a medida de contratar uma empresa mais séria, tentar acompanhar. Mas é um sistema muito frágil ainda, entendeu? Mas que nem você falou sobre... Você acha que as coisas funcionam no amor e na dor e tal... E a gente falou do ponto comercial, da parte comercial, que é o incentivo. O que se faz? Porque tem resíduos melhores e mais fáceis de coletar e de reciclar, que nem hoje, se você deixar uma latinha em qualquer lugar, você pode ter certeza que ela vai sumir, porque tem sempre alguém que vai coletar aquela latinha. Qual que é o tripé da sustentabilidade? Econômico, Isso. social e ambiental. Por que o Brasil recicla hoje 99,9% do alumínio? Nossa, o Brasil é uma referência mundial. As pessoas estão passando fome na rua, o alumínio ele é vendável, ele tem valor agregado. Então a gente coleta o alumínio e qualquer cara que coleta alumínio tem uma receita boa de venda. Então você não vê nenhuma latinha. Então, mas é isso que eu ia falar. Se eu quiser virar um reciclador de alumínio, que eu tô vendo que é um mercado melhor, existe algum incentivo ou alguma força que me faça, você recicla alumínio, mas você também precisa reciclar algum outro tipo de resíduo ou não? Essas recicladoras, você falou, já tem 500. Delas, quantas reciclam o mais difícil? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta até engraçada. Porque crescer em quantidade de usinas não quer dizer que a gente está crescendo em qualidade de usina. Isso. Por isso que em 2015 a Brecon criou o programa de qualidade setorial. Então, em 2015 a gente fez várias inovações. Uma foi lançar o Google Maps do entulho, que é o mapa Brecon. E outra foi lançar um programa de qualidade setorial, por quê? A construção civil evoluiu muito. Eu lembro quando a gente fundou a Brecon, até a nossa relação com o Sindusco melhorou muito, por quê? A gente depende muito da construção civil. Então, hoje é muito comum nas obras, eu falo de São Paulo, mas no Brasil todo, o agregado já é muito habitual. Então, as empresas de terraplanagem, as construtoras, eu quero usar o reciclado, os selos verdes. Então, hoje, existe muito menos obstáculos para vender o agregado reciclado. Inclusive, a gente criou junto com a USP, né, a gente criou junto com a Federal de Salvador, que era a Elaine Varela, depois a gente aprimorou com a USP, o MARI.
o Manual de Aplicação do Agregado Reciclado. É um manual com mais de 50 aplicações. Ou seja, a gente acha, pô, a brita reciclada, o que eu faço com ela? Você pode usar em 50 coisas diferentes. Óbvio, o mais comum é pavimentação como base e subbase. Mas Sim. você pode usar argamassa, artefato de concreto, várias coisas legais. Então, assim, voltando à sua pergunta. A reciclagem em entulho, a galera que quer empreender nesse mercado acha que é uma mina de ouro. Porque qualquer negócio que você monta, sua matéria-prima, você compra. Para depois você vender. Sim. Na reciclagem, não. Sua matéria-prima você cobra e o seu produto você cobra. Porra! Tô Ganhando rico. as duas pontas. E é engraçado que quando eu fundei a Brecon, com outros empresários, teve um cara que literalmente ele vendeu a padaria dele para mexer com reciclagem. Mina de ouro e tal. Uma padaria eu tinha que comprar farinha para fazer o pão. Dá trabalho. Aqui né? eu cobro entulho, então eu tô entrando. Tem receita na entrada, receita na saída. Só quais são as peripécias desse mercado? Primeiro, se a gente está cobrando para receber, a gente tem um custo para triar. Né? E quando a gente fala de pequenos e médios centros, cidades pequenas, muita alvenaria, muito material sujo. Nos médios e grandes centros, você vai melhorando a qualidade. A gente até fala que hoje o agregado tem o agregado misto, que é alvenaria, concreto, e o agregado cinza, né? Que é o material mais nobre. Então, assim, são raros os modelos. A gente fala de modelos de negócio. Por exemplo, porque em Guarulhos, algumas cidades, tem usinas que só falam: olha, eu só recebo filé, eu só quero concreto. Se eu chegar com a caçambinha lá com um gato morto e um sofá, o cara não recebe. Agora, chegar com um caminhão de concreto ali da concreteira, opa, manda esse filé aqui, o cara recicla e faz um produto de altíssima qualidade. Por quê? O produto é reflexo do resíduo. Se você tem um resíduo muito bom, eu tenho um produto muito bom. Agora, você não tem como fazer milagre numa cidade pequenininha com 50 mil habitantes, você tem só caçambinha com alvenaria e material misturado. Não existe a cultura de separar na fonte. É diferente. Então, o mercado hoje cresceu hoje com quase 500 usinas, mas eu vejo que muito empreendedor montou usina em cidades que até hoje não tem legislação, não tem um apoio com a prefeitura. Quando eu falo de prefeitura, eu estava falando lá atrás da Erundina, olha como é que a curva mudou. Até 2002, até 2010, o setor público era dominante no Brasil. Então, das 100 recicladoras que eu falei lá atrás, uns 70%, 80% era pública. Belo Horizonte, que é a minha cidade, em 95 foi pioneira. Ribeirão Preto, várias cidades. A própria Erundina comprou um mobilizador que virou sucata em 97. Então, o gestor público viu que era uma dor grande, investiu, mas ao longo do tempo, como se troca de governo? Ah, se deu certo no governo anterior, eu quero que não funcione no meu. Vou descontinuar aquela iniciativa. Sim. E aí também a ineficiência da gestão pública, né? Ah, quebrou o britador. Tem que abrir uma licitação, sei lá o quê, para comprar a peça. Ah, não tem dinheiro. Ah, não é prioridade. E aí quando você vê, a iniciativa privada começou a tomar conta de um problema que é público. Porque aí a gente fala assim, pô, você está discutindo que São Paulo gasta 100 milhões de reais por ano, pô, o problema do entulho é um problema público, caramba. Sim. Todo mundo tá pagando essa conta. Só que não, a iniciativa privada está abraçando isso. Agora, se eu monto um empreendimento, um negócio, uma cidade, em que o prefeito não está nem aí, não tem legislação, ninguém fiscaliza, qual que é o meu maior concorrente para o entulho chegar? É o clandestino, é o irregular. Então, montei lá no interiorzão de São Paulo, no interiorzão do Nordeste, uma recicladora. Tem legislação na sua cidade? Hoje, por mais que a Polícia Nacional de Resíduos tenha criado em 2010 várias metas, né? A meta era acabar com todos os lixões do Brasil, lembram? É. Em 2 anos o Brasil não vai ter mais lixão. Hoje metade das cidades brasileiras ainda convive com lixão. Era uma meta utópica. Não, 2 anos eu exagerei. Não, mais 2. Já tem mais 2, já passou 15 anos e... Ainda continua. Entendeu assim? Evoluiu muito pouco, mas evoluiu. É o copo meio cheio. A gente evoluiu muito em 15 anos, mas não tem como você garantir para um reciclador que ele vai receber, vai faturar na entrada. Se naquela cidade dele tem poucos caçambeiros, os poucos que tem jogam entulho em qualquer terreno e a prefeitura não tá nem aí, que o cara fala, caçambeiro, joga no meu terreno, porque aí eu reciclo, te dou um certificado e depois eu vendo a brita. Só que primeiro, o caçambeiro não quer descartar porque você quer me cobrar. Entre jogar na rua de graça e não ser multado ou te pagar pra você, eu vou jogar na rua. Não, mas tá errado jogar na rua. Pô, mas meus concorrentes todos fazem isso. Se eu não cobrar o preço de 200 a caçamba, eu não sobrevivo. Se eu cobrar 300, ninguém me contrata. Então aí você fica num ciclo vicioso. Então o cara monta uma recicladora, o entulho não chega. Ou então custa chegar, chegou. Aí ele recicla e fala, agora eu vou vender. Ninguém quer comprar. Mas por quê? Quem deveria ser a primeira parte interessada? A própria prefeitura. Você tem obra pública. Você está comprando a pedreira 100 pau a tonelada. Compra do reciclador 50. Você está incentivando o cara a receber o resíduo e a vender. Claro. Isso assim, eu estou dando só um exemplo, talvez uma cidade pequena ou média. Óbvio, cidades grandes, a construção civil já está mais desenvolvida, você tem os selos verdes, né, os síndicos apoiam.
Então, assim, hoje em médios e grandes centros, isso é muito mais comum. Então, assim, eu lembro quando eu fui a Brecon, era difícil falar, pô, como agregado. Hoje em dia é comum. Pô, você tem reciclado aí, tal. Então, assim, com certeza foi fundamental o apoio dos grandes empreendimentos. E é engraçado que quando a gente fala da pesquisa setorial, a cada 2 anos a gente vai ver a evolução. E o mercado comprador de agregado reciclado hoje, a prefeitura, os órgãos públicos, são os piores compradores, que deveriam ser os maiores. Deveria ser os mais. Tem até pessoa física comprando mais do que a prefeitura. No conjunto da obra que eu falo, entendeu? Que coisa. Então, assim, o governo não apoia. O governo não fiscaliza, não incentiva o uso do produto. E deveria ser a primeira parte interessada. Hoje o mercado é o contrário. Hoje 80% das usinas são usinas privadas. Ou até mais, de 80% a 90%. Só que a gente precisa do poder público, de criar lei, de regulamentar, de fiscalizar. Porque se não for na dor, não vai. Não, e é o maior interessado, que nem você estava falando. E é um problema sabido, porque tanto esse de pontos de entulho irregular, do quanto se gasta para limpar, até um recente que nós conversamos no último episódio sobre o roubo de cabo de cobre. Então, a gente conversou com o presidente aqui da associação que regulamenta isso. Sindicel. Então, da Sindicel. E ele falou que o cabo sai rastreável. Então, tem um monte de associações que estão interessadas em resolver esse problema, mas enquanto o governo não intervir, não for o principal Agente, né? interessado em fazer isso acontecer, não adianta. A gente vai continuar reclamando que rouba o cabo todo dia. Eu falo que muito não sei o que quê. quando o prefeito é eleito, qual o tripé de qualquer candidatura? Saúde, segurança, educação, não é? Isso. Aí eu falo, galera, são 11 bi por ano que a gente joga fora. Isso na veia. Aí eu falo, o que tem a ver o entulho com saúde, segurança e educação? Aí eu falo, tudo. Mas por que tudo? Prefeito, seguinte, você entrou numa prefeitura, cidade média, como Jundiaí, 1.000 pontos viciados. Quanto você acha que está jogando dinheiro fora? Não sei. No mínimo 10 milhões por mês ele está jogando fora pela má gestão. Que hoje foi... Ah, mas por quê? A sua brita, você compra da pedreira? Hoje a brita reciclada é 50% do valor, talvez. 30% do valor. Agora, o ponto viciado você tem que ficar limpando. Se você hoje não tem 1.000 pontos viciados, você está gastando menos dinheiro. Essa grana sobrando você pode investir em educação. Agora, saúde. Quando o entulho é descartado hoje em ruas ou pontos viciados, o que acontece? Você prolifera vetores de doença. Dengue. A dengue vai o quê? O posto de saúde público vai estar lotado, o hospital vai estar lotado. O entulho na rua ele entope bueiro. Choveu, enchente. Isso é o quê? Qualidade de vida. Então, quando a gente fala segurança, segurança da população. Você queria ir pra rua com seu carro andando na água lá, surfando na água. Então, assim, ninguém para pensar nas consequências dos casos de entulho. Quando eu falo de 11 bi, é na veia. Se eu for somar 11 bi mais o que a dengue gera, mais o que a enchente gera, esse número é 3, 4, 5 vezes maior. Eu ia falar isso. Tô falando direto na veia, 11 bi. Então, assim, é muito dinheiro jogado fora. Então, assim, a gente tem que parar de sair dessa inércia e olhar de fora. Falar, peraí, opa, tem alguma coisa errada. Então, assim, não adianta eu criar um sistema eletrônico e colocar para rodar se eu não tenho critério de homologação de reciclador, se eu não tenho critério de balanço de massa de quem está recebendo. Então, assim, você tem que ter mecanismos para sair da sua inércia. Pô, hoje você tem tanta tecnologia, drone, o caramba, você não pode colocar um drone em alguns pontos viciados e autuar e mandar pro cara. Manda uma multa de 20 mil pro cara pra você ver se ele mandou pro viciado. Eu quero ver ele descartar mais de novo. Ele vai pensar 10 vezes antes. É, lógico. E você falou, hoje você tem aquelas câmeras que estão instaladas inteligentes, que é para multar carro ou para fazer a segurança pública. Instala mais um plugin lá. Fala, ó, E acabou. tem um patch novo aqui, vou instalar aqui a opção também de entulho aqui. Acabou. Põe um poste nesses pontos cinzas que a gente fala, né? Parece tão simples que é até difícil de acreditar por que não acontece, né? Então, mas é que tem alguns fatores que a gente não considera, né? A vontade, que é o fator que você fala de novo, é econômico. Tem alguém ganhando, não é possível. Claro que tem. Por que não é possível? É uma situação assim A conta não fecha. A conta não fecha. E é um trabalho interessante, que eu vou a falar, apesar de ter esse trabalho de entidades juntos da iniciativa privada, provocando o poder público, tem algumas ações que são simples, que você, nesse papo, você fala que nem
custa nada você dar uma informação mais importante para o seu cliente, para ele saber que existe um ecoponto, que ele sabe trabalhar. O país, ele sempre controlou preços. Controla o preço da caçamba também. A caçamba é 350 pau. Abaixo de 350 pau, alguma coisa está errada. É o combustível. O combustível é quanto? É 5,80. Abaixo de 5,80 tem alguma coisa errada. Não é possível. Não é verdade? Então são situações que você vê que tem condições de algumas iniciativas mais simples serem colocadas em prática, né? E o que gera isso? Que você falou é na veia, é a parte de saúde, é você ter um ambiente melhor. Ninguém gosta de passar no caminho, não é nem na sua rua, mas no caminho para ir para sua casa e se deparar com um terreno baldio, com um monte de entulho jogado na esquina. É um absurdo, né? E uma pergunta mais de curiosidade do que qualquer outra alerta e crítica que a gente tem feito durante esse papo. Você falou do concreto que pode virar brita, da própria alvenaria que pode, o aço a gente sabe que também dá para o cobre, o gesso que você falou que dá para ser. E o que seria o vilão da construção civil? Que o mais improvável de ser reutilizado e que a gente deveria diminuir cada vez mais? A madeira, o isopor, o que você acha que... Tinta. Na verdade é o seguinte, existe um vilão que pouca gente tem observado para ele, que foi até uma pauta essa semana na Brecon. A gente tem um grupo do WhatsApp dos associados, né? Que é o amianto. Então, por exemplo, o amianto ele é classe D, resíduo perigoso. E o STF até mudou o entendimento do amianto, né? Existia uma norma que flexibilizava o uso de amianto, o comércio e o uso de amianto no Brasil. A Eternit é um dos maiores fabricantes de amianto. Se não me engano, o STF tomou uma decisão em 2017 ou 2018 proibindo o uso e comercialização do amianto no Brasil. Existe um movimento mundial de banimento ao uso do amianto, né? Porque o amianto é cancerígeno. Então, mas Hoje não o Brasil... tinha sido banido? Então, mas até 2017, 2018, no Brasil, ainda se usava telha de amianto. Então, mas é o que você fala da Eternit. Eu tinha um tio que trabalhava na Eternit. Uhum. E isso há muito tempo atrás. E eu lembro que ele falou que teve um impacto forte na empresa quando baniram a fabricação de amianto. Então, você passou por um momento onde era proibido a fabricação de qualquer produto em amianto no Brasil, mas continuava podendo ser Exportado? não consumido, né? Então, então você podia importar o material. Até 2018, porque eles entendiam... o STF não tinha proibido o uso do amianto no Brasil. Então, você mas podia comercializar e utilizar o amianto ainda. Porque eles entendiam que fabricação, a acho que era só fabricação exportação. era cancerígena. O problema estava na fabricação e não no uso. Depois teve uma evolução de falar, não, o uso também, e não só o uso, Na verdade, existe resíduo, né? Existem vários mitos, tá? Quando a gente fala de amianto, se a gente fosse pegar a própria CETESB e a legislação na Europa e nos Estados Unidos, a telha de amianto ela não tem risco. O risco é você quebrar a telha. A telha, quando você está lá na sua casa, a telha de amianto, eu vou morrer? Risco zero. Só que em algum momento essa telha tem que ser descartada. Então, se você pegar uma demolição, se tem uma indústria que tem amianto, aquele resíduo ali, não posso pegar aquela telha daquela indústria e reaproveitar na tiazinha lá na periferia. Então, você tem que pegar aquela telha, embalar, etiquetar, descartar num aterro classe 1. Ponto. Tá. Por que o amianto é um grande vilão? Isso aí é o ponto da discussão central que a gente tem. Primeiro, o ecoponto. O ecoponto é uma solução genial para o pequeno gerador. Se a gente está discutindo que, mais da metade do resíduo hoje vem do pequeno gerador, ele é o grande problema hoje, muito mais que as construções, as obras grandes, o ecoponto trata o problema do amianto? Não. Que tem de gente desesperada. Eu tô na minha casinha aqui fazendo uma reforma, tem que tirar essa telha, eu tô morrendo aqui, esse negócio é perigoso. Calma, senhora, não é perigoso. Ela aí onde está não tem problema nenhum. Agora, ela é fria, o amianto, você foi cortar a telha ali, fazer alguma adaptação, inalar a fibra do amianto é perigoso. Sim. Porque aí ela pode ficar no seu pulmão, ela é cancerígena. Agora, o ecoponto não trata nem amianto nem gesso. Nenhum ecoponto recebe gesso. Se você vai fazer algo na sua casa, às vezes vai ter gesso. Sim. Então, gesso e amianto são dois problemas que hoje são ignorados pelas cidades que têm ecoponto. Só que o amianto ele chega a ser pior do que o gesso.
Porque quando você fala que o amianto hoje, na legislação brasileira, ele é classe 1, na Colômbia 307 ele é citado como exemplo. Resíduos classe D. Resíduos perigosos como telhas de amianto, tintas, Sim. solventes, lá. Caramba, já começa errado. Porque se você pegar o amianto, você sabia que o amianto está em uma família de 600 produtos diferentes? A pastilha de freio do carro, até na década de 90, nos anos 2000, era com amianto. Você queria frear o carro ali, se não tivesse amianto ali, você não freava. O freio do avião, há pouco tempo atrás, para frear um avião em poucos segundos, não existia nenhum material que substituísse o amianto. Então, o amianto tem em vários, é o melhor isolamento do mundo. O amianto foi descobrido depois da Segunda Guerra Mundial e era considerado um material mágico. Então, qualquer lugar fala, pô, o amianto é mágico, porque ele é excelente isolante, tem um baixo custo de extração, então ele era barato e tinha uma propriedade fantástica. Só que depois que a gente percebeu que ele faz mal para o ser humano, aí começou um movimento mundial de banir o amianto, porque muitos trabalhadores das fábricas morreram inalando amianto. As esposas dos maridos morriam porque ela ia lavar a roupa do cara na lavanderia, ela já inalava a fibra. Nossa. Tem casos malucos. Tem associações gigantes na Europa contra o amianto. Aí tem gente da fábrica de Osasco, tinha 1000 funcionários, 100 morreram de câncer de pulmão. Então, assim... Mas, assim, não é esse alarde todo para a telha. Pra você ter ideia, eu fiz uma consultoria uma vez para um cliente em Manaus, em que eu provei para o órgão ambiental, eu peguei a NBR 10004, caracterizei o resíduo e falei, amigão, a telha de amianto não é perigosa. Pela NBR 10004 ela é classe 2. Ah, mas por que ela é classe 1? Foi porque, quando fizeram a Colômbia 307, inventaram que a telha era perigosa. Pega a telha, embala ela e bota debaixo da terra. Não vai acontecer nada, zero. Ela é inerte. O problema do amianto é com o ser humano, não é com a natureza. Ponto. Eu convenci o órgão ambiental de Manaus a aterrar num aterro comum. Só que por decisão do cliente, era uma multinacional francesa, veio parar na essência em São Paulo, 4.000 quilômetros de Manaus. Era o aterro mais perto de Manaus. Por isso que eu falo que é uma grande problemática para a construção civil. Seja para o pequeno gerador ou para o grande. Porque hoje tem uma grande obra no Nordeste, às vezes, ou no Centro-Oeste, ou no Norte. O Brasil tem pouquíssimas opções de aterros classe 1. Mas existe tecnologia que recicla amianto? Sim, eu conheci o cara lá na Inglaterra, fez uma máquina maluca que você esquentava amianto a 4.000 graus, que ele é excelente isolante térmico, e inertizava ele e virava um agregado. Mas vale a pena esse custo disso? Se hoje o Brasil, o cara joga o amianto de qualquer aterro, joga até na caçambinha, essa conta nunca vai fechar no Brasil, nunca. Entendi. Manda pro aterro. Só que é um aterro controlado, é aterro classe 1. Então vai mandar para essência aqui em São Paulo. É um custo caríssimo. Pô, então eu falo assim, senhora, se for descartar essa telha da sua casa, é mais caro que sua casa pra você descartar lá na essência. Ninguém vai querer descartar, vai querer jogar na rua pro caçambeiro nosso cego e acabou. Então, assim, a gente tem muito problema velado na construção civil por causa disso, muitos. Então, assim, as grandes construtoras têm recurso, têm capital, vão tirar cadre, que a CETESB aqui em São Paulo exige, porque é um resíduo perigoso, controlado. Mas se pegar hoje um pequeno gerador, é que o ponto não pensa no gesso, não pensa na telha de amianto, mas existe. Agora, concreto de alvenaria. Concreto de alvenaria é o menor dos problemas. Óbvio, se a gente pensar em Pareto Mas 80-20... a lata de tinta é complicada também. mas a Brafat já fez um trabalho muito legal com o Sinduscon. A lata de tinta com a lâmina seca já virou sucata. Você pode pegar aquela lata com a lâmina seca e descartar como classe B, como metálico. Então, assim, se tiver um pouquinho de tinta dentro da lata ali, você pode descartar como uma sucata, por exemplo. Então, já teve vários trabalhos para resolver. Agora, o amianto, ele é, a começar pela categoria dele, é perigoso. Tá. E segundo, que você não tem opção de descartar o amianto. Onde eu vou descartar amianto? Saiu da cidade de São Paulo, já está na roça. Agora, olhando essa dificuldade toda que Sudeste que ainda tem alguma coisa, Minas, Rio, São Paulo. Agora você vai para o Nordeste, para o Norte ali, você não tem opção. vendo toda essa dificuldade do descarte, é um item que segura o desenvolvimento dos retrofits no Brasil? Não, Não? definitivamente não. Eu acho que retrofit é uma solução muito interessante, né? Que você aproveita a própria vida útil daquele prédio, dá um novo fim para ele. E assim, eu sempre falo muito do Pareto 80-20, né? Então, a gente tem às vezes a mania de ficar criticando, mas isso aqui tá ruim. Não, acho que 80% do problema da construção civil está resolvido. Hoje a gente tem grandes recicladoras, são 500 empresas espalhadas no Brasil. Hoje a gente recicla 30% do que a gente gera. Então assim, pô, Everton, tá uma merda o mercado. Não, tá excelente. Se você pegar assim, pô, recém-nascido, o bebê nasceu em 2002, né? A profissional nasceu em 2010. Eu vejo que para quem tinha 100 recicladoras, hoje a gente tem 500 quase, 450 para 500. Hoje a gente recicla 30%. A gente recicla muito perto do tamanho do Brasil. Então hoje eu vejo que assim, a gente teve grandes evoluções em legislação, grandes evoluções em sistema. Então, assim, eu estou falando de algumas falhas, algumas brechas. Lógico. Mas assim, olhando o copo meio cheio, pô, olha o quanto que a gente já recicla de material. São 30 milhões de toneladas. Porque a gente tinha só 100 empresas, hoje a gente tem quase 500.
a gente teve um salto muito importante. Quando eu falo assim, alvenaria e concreto é o classe A na Conama 307. Tá. É quase 70% que as obras geram. O Brasil, hoje, a construção usa muito cimento ainda, né? A indústria cimentícia influencia muito no nosso setor. 60% a 70% é cimento. Pô, isso é passivo de reciclagem, a gente beneficia, faz virar brita. Hoje a gente tem já a cultura de consumir o agregado nas obras. Ah, a gente tem a madeira. Pô, o mercado também é altamente desenvolvido. Então, assim, a gente tem grandes players hoje que reciclam madeira. O plástico também, papel. O vidro. Hoje a gente tem a Masfix como um grande player que recicla vidro nas obras. Então, assim, a gente tem um setor muito organizado. Mas quais são as dificuldades maiores? Pô, a gente tem o gesso um pouco como qualquer de Aquiles, mas assim, Saint-Gobain já fez grandes iniciativas. A gente tem aqui em São Paulo algumas empresas grandes como a Múltiplos que já reciclam o gesso. Então, assim, são mercados que já estão crescendo. Então, assim, o gesso já está se estruturando, né? A madeira já tem grandes players rodando. O amianto, a gente vê isso já desenvolvido em alguns centros urbanos, no Sudeste. Mas aquele negócio, pô, o Sudeste já está desenvolvido. Vamos agora criar uma iniciativa para o Nordeste, para o Norte do Brasil? Então, assim, é um processo que eu falo. Quando eu critico, pô, lá em Manaus, eu trouxe para São Paulo, pode ser que daqui a alguns anos Manaus perceba que, pô, é necessário ter um aterro classe em Manaus. Coisa lá. E o Faz isopor? sentido. Então, o isopor, pensando em escala, Uhum. isopor é muito pouco gerado, né? Pensando principalmente de peso, que é um material leve. Então, o isopor é tipo gesso, ele é classe B, ele é reciclável. Tanto é que eu lembro quando eu comecei essas obras de certificação LEED, Aqua, eu achei um cara que pegava o gesso, o isopor, ele moía o isopor e fazia ursinho de pelúcia. Só que o problema do isopor é o seguinte, amigão, você tem que pegar o isopor aqui limpinho. Se tiver uma sujeirinha, fudeu. Não tinha como reciclar o isopor. Sim. Então, assim, o isopor acaba indo para um aterro. Beleza, mas você pegar uma caçamba e botar o isopor lá, em peso, uma caçamba tem lá 5 metros cúbicos. O isopor é 0,1% da caçamba. Então, assim, é para reciclagem? É. É igual o gesso, mas na prática, boa parte do isopor acaba indo para aterro. Mas você sabe que eu tenho, por exemplo, no prédio onde eu moro, a gente tem uma empresa, né, que ela deixa os recipientes de reciclagem, faz todo o treinamento dos moradores e dos funcionários dos moradores para reciclagem e depois eles retiram o material. E isopor, ele fala assim, não é reciclado. Não deixa colocar isopor de jeito nenhum. Isopor atrapalha. Então Não, o isopor lá na ponta das usinas é triste, porque eu pego até o Geresol e o Jundiaí como exemplo. Pô, chegava caçamba com isopor, você tem toda uma linha de montagem ali para reciclar o entulho. Chega o isopor, ele contamina o concreto e não sei o quê. Não. Aí você tem que ter alguma coisa de vento para soprar. O isopor é um caos. Então, assim, se pegar o isopor e mandar para o aterro, dá menos dor de cabeça que você está inventando de reciclar, porque ele atrapalha até a qualidade. Às vezes tem uma brita, até na Europa, quando eu fui visitar as recicladoras, você pegar aquela brita linda, aí tem um pedacinho de isopor, cara, pô, não sei o quê. É igual o ferro às vezes, né? Por mais que a gente vai reciclar o entulho, eu tenho um britador móvel que tem um eletroímã. É muito comum nas usinas fixas, os caras terem um double check. Então o cara começa a britar, tem um eletroímã aqui na ponta, e lá na saída do produto tem outro eletroímã. Então, quando eu vou britar para meus clientes, muitas vezes eu falo, amigão, o britador ele tem um eletroímã, eu faço a demolição, eu esmago o concreto, separo bem o aço, jogo no britador. A miudeza, o eletroímã separa. Só que acontece, às vezes você tem um pedaço de concreto ali, já moído, britado, que fica um pedacinho de ferro junto. Então o eletroímã passa, mas acaba indo lá na ponta do produto, um rachãozinho com um pedacinho de ferro. O cara vai aplicar o produto, nós de aplicar, tem um pouquinho de ferro. E aí tem o risco de furar o pneu do cara. Pô, furou meu pneu, não sei o quê. Então, assim, a própria norma da BNT fala que até 3% de impureza no produto final é tolerável. Então, assim, eu tenho um pouco de isopor no meu produto. Qual que é o grande preconceito lá atrás? Quando a gente começou a Brecon e as nossas recicladoras. A Construção Civil falou, pô, seu produto é ruim, não vou consumir. E isso acontece até hoje, às vezes. Por quê? A qualidade do produto é reflexo do resíduo e reflexo do processo produtivo do reciclador. O que a gente percebeu? Que grande parte dos recicladores são empresas de pequeno porte, empresas muito amadoras, que não têm uma linha de produção muito boa e não têm um controle de qualidade. Então você viu o cara vendendo um produto muito bom, como aqui em São Paulo tinha um cara que falava, eu só recebo concreto. Pô, o cara já tinha um filtro na portaria, ele tinha uma linha de produção muito boa, com eletroímã bonitinho. Pô, o cara tinha um produto que você pegava assim, da pedreira do cara, parece que era a mesma coisa. Agora, enquanto partida, tem um cara que é de uma cidade pequena ou média, o cara recebe caçamba com gato morto, sofá, geladeira, tudo, o cara tem que ficar triando aquilo, joga num britador que moe de qualquer jeito, não tria nada. Quando você vê o produto do cara,
é uma brita cheia de papel, plástico, madeira, tudo misturado. É difícil. E aí, querendo ou não, é o senso comum da sociedade. A gente já tem a concepção do que o reciclado é com menor qualidade, já é inferior. Ah, é mais barato, mas o quanto? Será que vale arriscar? E tem essa questão da ABNT também, pô. Você vai construir um prédio com agregado reciclado? Sabia que na Europa e nos Estados Unidos a norma permite? E a gente revisou a norma brasileira, você pode construir um prédio com material reciclado? Ele tem uso estrutural. Agora, você vai arriscar construir um prédio com reciclado? Então. Galera, pelo amor de Deus, vamos usar o bom senso. O resíduo é heterogêneo, vem de 50 lugares diferentes. Tem como você ter uma padronização do material? Aí você vai construir um prédio com reciclado? A norma fala que dá. Mas você tem que ter um controle tecnológico tão chato, tão fodido, que no final Não vale a o pena. molho fica mais caro que o peixe pelo risco. Então, galera, vamos usar na pavimentação, caramba. E é até engraçado não. É até interessante como é que os pontos se conectam. Em 2015, a gente criou o primeiro seminário nacional de reciclagem. E a gente começou a fazer interface com algumas associações lá de fora. A gente chamou o Jason House, que era o VP da CDRA, que era a Construction Demolition Recycling Association nos Estados Unidos. E aí o Jason ele vinha para o Brasil, deu um problema no visto dele, ele palestrou online. Naquela época foi caríssimo o link de transmissão ao vivo e tal. E a gente convidou algumas empresas estratégicas, inclusive a Lilian Sarruf palestrou nesse evento com a gente. Uhum. E aí a gente chamou a CCR como cortesia para conhecer o mercado. E aí falei, Jason, como é que é no mercado americano a questão de pavimentação? E essas mesmas dificuldades que a gente tem dos pontos viciados, Sim. dos aterros clandestinos, é a mesma coisa. A gente acha que o do brasileiro, esse dia que a gente joga fora aqui, Portugal é a mesma coisa, Espanha, Estados Unidos, tudo a mesma coisa. E ele mostrou pra gente que lá as rodovias usam o material reciclado como base e subbase para rodovias de tráfego pesado. A CCR gostou tanto da ideia que 3 anos depois, em 2018, a gente fez um outro seminário nacional. Eles palestraram no nosso evento aqui na Castelo Branco e na Bandeirantes. Eles iam ter um trecho de revitalização, que eles compraram reciclado, fizeram vários controles de teste e deu certo. Então hoje, boa parte das rodovias que estão passando hoje, que a CCR administra, que é a maior empresa, a maior concessionária do Brasil hoje, é regra. É a pavimentação. Se você está numa região em que você tem um raio-x reciclador de entulho, a base e a subbase do pavimento é com reciclado. Olha, pra você ver olha a evolução. Sim. O Brasil hoje já tem rodovias usando material reciclado na base e subbase. Bacana, hein? Isso é mérito da Brecon. A gente plantou isso em 2015 e colhemos em 2018. E a gente tem várias ações legais que eu falo assim, a gente foi conscientizando e mudando o mercado. Então, o programa de qualidade setorial, a gente se inspirou na BCP. Porque você fabricava tijolo, e tem um selo, né, do tijolo, tal. Eu falei, pô, a gente tem que ter um selo nosso da Brecon, por quê? Porque você tem um reciclador que faz um produto médio ou ruim, e o cara faz um produto bom. E às vezes o cara não quer comprar o bom porque já tem um preconceito do cara que é ruim. E hoje a gente subiu a régua. Mas não quer dizer que o nosso mercado está perfeito, não. A gente tem associado ou recicladores que fazem um produto mais ou menos, outros com produto com mais qualidade. A Polymix mesmo é um associado nosso. Essa obra que a CCR fez, uma parte do agregado é para da Polymix lá de Santana de Parnaíba, que ela é uma concreteira, ela só recebe material bom, ela recicla. Pega o material da Polymix. É um material tão bom quanto o material da pedreira. E civil foi melhor do que o material virgem e custou mais barato. Gerou uma economia. Econômico, social e ambiental. Pô, é mais barato. Atende tecnicamente, por que eu não vou usar? Então, assim, a gente tem muitos cases legais que a Brecon construiu. A gente, inclusive, a tabela SINAP, da Caixa Econômica. Existe a tabela SINAP, hoje o agregado reciclado. Porque a gente queria vender para uma construtora e fala, não posso comprar, não está na SINAP. Hoje está. É verdade. Então, hoje, a gente fez um trabalho grande com os CAUs, com os conselhos de arquitetura. Porque, às vezes, nasce no projeto. Sim. Quando eu fundei a Brecon em 2012, a gente foi no Ministério Público lá em Guarulhos. Por quê? Em Guarulhos tinha um decreto de 2008, lindo, maravilhoso, falava agregado, reciclado, uso preferencial em obras públicas. A gente juntou pro promotor 15 mil editais, falou assim, amigão, tá aqui, ó. Olha aqui os editais. Agora, olha quantas obras usaram agregado. Nenhuma. Mas como assim? Eu falei, então, você tem um decreto, você tem os editais, as editais não estão cumprindo o decreto. E você tem na sua região aqui em Guarulhos 3, 4 recicladoras morrendo, querendo vender, e vocês, prefeitura, não cumprem a lei. O promotor foi lá, canetou, queria matar a Brecon, mas o papel da associação é blindar o associado. Sim. Imagina se uma empresa local bota o Ministério Público a prefeitura. Esse cara é quebrava no dia seguinte. A gente blindou os caras, mostramos o problema, mas trazemos a solução. Organizamos um workshop, um seminário, trouxemos um laboratório, case de sucesso, tal. Hoje vai em Guarulhos. É um belo mercado. Hoje as usinas que estão lá estão vivas até hoje, vendendo agregado para a prefeitura com contato com DAI, contrato de obra de saneamento, usando material reciclado. Então, assim, a Brecon fez muitas ações legais ao longo do tempo para ir desmistificando e criando mercado. Quando eu falei do Mari. Pô,
O associado, quando queria vender o produto dele, nem ele sabia o que podia fazer. A consultora que ia comprar, nem ela sabia o que usar. É o bebê recém-nascido. O bebê, quando ele nasce, ele sabe falar? Ele sabe andar? Então, o papel da Brecon é educar o mercado. Promover a reciclagem. Como é que eu vou promover? Com educação. Quando eu quero um curso que capacita empreendedor. Mas não adianta eu formar empreendedor se o cara não recebe resíduos, se o cara não vende. É verdade. Então, como é que eu vou vender? Criamos um manual de aplicação do agregado. Pô, onde a gente se inspirou? Na Espanha. Chamou a Associação Espanhola, os caras ficaram no manual lá na Espanha, trouxemos a Elaine Varela, lá da Bahia, que construiu isso na Espanha, e pegamos fotos, vídeos, cases, norma, e começamos a mostrar, ó, subbase. Aí pega, ó, Jundiaí, como é que foi? Pega uma foto, mostra. Pô, manual lindo, maravilhoso. A gente construiu isso junto com a academia, junto com a iniciativa privada, junto com o mercado, com as prefeituras. E hoje a gente tem uma ferramenta de venda para associados. É bacana esse manual. Muito legal. Não, a gente fez várias coisas legais. O Google Maps Ventura é uma ideia que assim, se inspirou na Tetra Pak. Porque a Tetra Pak tinha um portal que você queria descartar embalagem de Tetra Pak e ela achava o local mais perto de descartar a Tetra Pak. Eu falei, bingo, vamos copiar. Lavoisier, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Vamos se inspirar nesses caras aqui e fazer o nosso. Hoje a gente tem um banco de dados, hoje com mais de 500 recicladoras cadastradas, homologadas pela Brecon. Então, se eu quero descartar entulho, galera, não tem uma desculpa. mapa.brecon.br, procura lá que você vai achar. Seja o ecoponto para o pequeno gerador ou uma usina, uma recicladora para o grande gerador. Então, a gente hoje quer fomentar isso. As campanhas do metrô, o próprio podcast é uma iniciativa para quem está nos acompanhando. Falar, caramba, tem solução. Então, eu não vim aqui falar só do problema. A gente, obviamente, trouxe algumas problemáticas. O resíduo e tal. Gente, vamos ver o copo meio cheio. O quanto a gente evoluiu. Hoje, as construtoras têm consciência do agregado, usam o agregado. A gente teve grandes avanços. E assim, estamos só no começo. Não adianta a gente só cobrar. Igual amianto. O amianto é uma problemática ainda. Mas hoje o Sudeste está organizado. Eu acho que com o tempo o Centro-Oeste e o Norte vão criar iniciativas ali, porque a gente tem que colocar em algum momento no ecoponto a telha. Sim. Como é que você vai exigir do cara? Amigão, se a sua telha é problema, você tem que descartar. Então tá bom, você vai pagar 300, 400 reais a tonelada de uma telha para descartar na essência? Você vai tirar um cadre? Porque o querejador nem sabe o que é cadre. Né? Então, assim, não tem como exigir isso dos caras. Então a gente tem que criar lei e criar mecanismos para que gradativamente a lei consiga ser cumprida. Não adianta eu olhar tudo a ferro e fogo. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho muito legal. Eu vejo os próximos 10 anos, a próxima década, vai ser uma década fantástica para a gente, em termos de evolução da legislação, de mudança de mentalidade, porque a gente está num caminho irreversível. Né? Eu costumo dizer que a gente ou muda ou muda. Não é um caminho para o ser humano hoje falar assim, não, a sustentabilidade é greenwash, né? Que eles falam. É só um selinho verde ali que eu coloco, tá tudo bem com o planeta. Gente, não tá tudo bem, tá muito mal. Ou a gente muda, ou o nosso filho ou o nosso neto, eu não sei se daqui 20, 30 anos a gente vai ter condição de estar aqui. Seja porque a IA pode acabar com o mundo, né? Porque esse risco é real. E a IA daqui a pouco vai falar, opa, o ser humano é uma ameaça pro planeta, vou acabar com o ser humano. Daqui a pouco a IA acaba com a gente aqui. Temos que esconder debaixo da Terra. Ou porque a gente não vai ter condição de sobrevivência. Olha o nível dos oceanos subindo. Então, assim, a gente tem que, nós, cada um, e isso é importante frisar para quem está nos assistindo. O problema não é do Everton, não é do Vladimir, não é do Alexandre. O problema é de todo mundo. É da humanidade. Então, se eu falo assim, não, o Sinduscon resolve, não, a Brecon resolve. Não, pelo contrário. Ale, se a gente não se mexer agora, igual você falou do condomínio. Não, a gente tem lá, por exemplo, isso até me deixa irritado às vezes. A gente tem lá o reciclável e o não reciclável. Muitas vezes eu tenho um grande cuidado na minha casa, separar, ó, esse reciclável e reciclável. Eu vou lá e coloco. Mas muitas vezes se separa aquele negócio com todo cuidado, quando você vê o cara pega o que era reciclável e joga no aterro. Eu falei, meu Deus. O ecoponto, durante muito tempo, isso é verdade, chama ecoponto. Cheguei lá na prefeitura de São Paulo e falei, ecoponto, pra onde vai o material? Não, vai lá pra CDR-Pedeira, lá no aterro do CDR-Pedeira. Eu falei, quê? Meu Deus do céu. Mas não chama ecoponto? Pô, você tem um ecoponto ali do lado de São Bernardo, manda pra Uber. Você tem um ecoponto não sei o quê, manda... Você tem 30, 40 recicladores aqui em São Paulo, você tá mandando pra um aterro? Então não chama de aterro ponto, caramba. Não chama de eco. É foda. Então assim, a gente vai lá, separa a porra do lixo, separa o reciclável, o abençoado pega o reciclável e joga num buraco. Por que tu separa no bonitinho papel, plástico, não sei o quê? É verdade. Agora, faça a sua parte, vai. Não olha a grama do vizinho que a gente acha que é mais verde, não. Faz a sua. Eu tô com a consciência tranquila, que o meu lixo eu separo e tá bonitinho. O que acontece lá pra frente, se hoje não funciona ainda, a minha parte que estou fazendo, eu espero que lá na frente um dia funcione. Sim. Assim como hoje eu falo, é fácil é criticar. Não estou criticando.
Tô falando que existem problemas e também existem caminhos para a solução. E a solução nasce por nós mesmos. Então a gente tem que ter consciência, né? Não só consciência, mas também agir. Também não adianta eu delargar achando que todo mundo vai resolver para mim. Não, faça a sua parte, que o resto do mundo, aos pouquinhos, vai evoluindo e vai se adaptando, porque o ser humano ele tem uma capacidade gigante de adaptabilidade. Sim. Mas a gente tem que se mexer. Né? Agora já bateu na bunda faz tempo. Faz tempo. E no nosso papo aqui, por mais técnico que seja o tema, a gente sempre acaba mostrando que dentro do mercado, dentro da engenharia, o problema é de todo mundo. Porque quando a gente fala sobre construção, todo mundo é consumidor, porque alguém mora numa casa, né? Quando a gente fala sobre cabos elétricos, que a gente falou no passado, a gente chegou à conclusão que todos os interessados, então a gente não falava só para aquele nicho da construção civil. E esse tema principalmente, porque aqui todo mundo é gerador de resíduo. Sim. Depois todo mundo convive com o resíduo, se não for reutilizado é reciclável, né? E o futuro que nós vamos deixar, ou não, né? Então é um tema que veio para o papo de engenharia, que está muito voltado. Você mostrou o copo meio cheio já do que as construtoras fazem, que isso é legal. Eu acho que a gente tem que olhar sim para esse copo meio cheio. Eu acho que o copo meio vazio é para conscientização. Eu acho que não tem mais tempo para você falar que tem dúvida, que eu não sabia, não conheço, não tinha acesso à informação. Ah, é verdade que isso polui? É verdade que isso gera resíduo? Isso eu acho que acabou o tempo. Isso todo mundo tem acesso à informação. Se você não sabe, pesquisa, assiste o Papo de Engenharia, vai lá, vê o material da Abrecon, vê o manual. Vê o manual. Boa. Não tem mais. E aí depois, se a gente vai, como vamos utilizar esse resíduo e tudo, aí sim, se vai aumentar o número de recicladoras, aí nós vamos olhar o copo, né? Eu acho que... Não, e uma situação, né, que você está falando, gera negócio, né? Isso é muito interessante, né? São pequenas empresas, né? São pessoas físicas que, com esse conhecimento, viraram empreendedores e são hoje geradores de negócio, gira economia e ainda uma economia verde, né? Positiva. Obrigado, Everton, pela tua presença aqui, por todo esse conteúdo que é impressionante, trabalhando, conhecendo muito a Lilian, trabalhando com a resolução do CONAMA desde quando foi implantado. Tem muita informação que você deu aqui, para mim era 100% nova. Legal. Foi muito bacana conhecer e a gente poder divulgar a associação. Eu acho que é um papo que vai dar grandes frutos. Obrigado mesmo. Ale, eu que agradeço pelo convite, você e o Vlad. Acho que foi um bate-papo bem legal, bem descontraído. Eu procurei trazer de uma maneira leve casos reais, mostrar o mundo real, né, sem muito mimimi. E mostrar não só a problemática, mas mostrar a solução, como vocês falaram, mostrar o copo meio cheio. Mostrar que a gente está no caminho certo. Acho que a construção civil, ao mesmo tempo que ela é uma grande consumidora de recursos, uma grande geradora de resíduos, ela também tem trazido solução, tem se empenhado bastante. E acho que a Abrecon está plugada dentro desse processo de ser parte de uma solução. Porque não é o Everton sozinho, não é a Abrecon sozinha. Acho que nós somos codependentes. Então, um setor depende do outro, uma associação depende da outra. E somos seres humanos. Acho que cada um fazendo a sua parte, a gente, lá na frente, espera colher bons frutos, né? Porque o que a gente planta hoje, a gente vai colher lá na frente. Certamente hoje a gente plantou mais uma sementinha para quem está nos acompanhando aí, com uma boa mensagem de que, sim, há uma esperança, sim, estamos no caminho, estamos criando legislação, estamos criando infraestrutura. E existem empreendedores que acreditam no Brasil. E pode ter certeza que eu sou um deles, a Abrecon, uma entidade que defende o interesse desses empreendedores. E a gente está aqui por um propósito, né? De alguma maneira, ninguém trabalha só por dinheiro. Então, eu acho que o dinheiro, para mim, sempre foi uma consequência. Eu quero gerar impacto positivo. Nós, como Abrecon, queremos promover a reciclagem. E esse podcast foi uma oportunidade de a gente promover, de fato, a nossa mensagem como entidade e falar um pouquinho das nossas ações. Então, fica um convite para a audiência para entrar no site da Abrecon. Abrecon é com N de navio, .org.br. A gente tem um canal no YouTube com muitos vídeos legais, desde vídeos mais técnicos para quem está no mercado, até vídeos mais abrangentes, como contratar uma caçamba, com várias dicas legais, até o manual de aplicação do agregado, as pesquisas tutoriais, os cursos. Então, quem quiser, nos acompanhe no Instagram, em redes sociais aí, do dia a dia, porque é importante difundir o conteúdo, né? Sustentabilidade
ela está em evidência, ela é tão necessária. E é isso. Obrigado a todos aí. Imagina, Contem gente, sempre com a obrigado. gente. E foi, Obrigado. acho que é o papel cumprido, né, do Papo de Engenharia, que a gente começou querendo disseminar os assuntos, e aqui a gente disseminou bastante, que nem o Alexandre falou, a gente que é da área não sabia muita coisa. Conscientizar pessoas e chegar em vários nichos. Então, a gente está desde a engenharia até o consumidor final. Então, você falou da possibilidade... Primeiro, você falou da esperança de que nós estamos no caminho certo e que tem pessoas pensando está conseguindo trazer para e existem pessoas que estão pensando na industrialização, na geração de emprego. A gente falou aqui com associação de mulheres na obra, falamos com o pessoal do cabo elétrico. Então, tem sempre... o Papo de Engenharia está conseguindo levar uma mensagem de que a engenharia, a construção civil, está contribuindo para isso, né? Para uma evolução que tem pessoas pensando. Então, num país com tantos problemas, a gente tem só nesse tema, geração de emprego, meio ambiente, então... Educação. Então, eu acho que o recado foi muito bem dado. Teria até para mais episódios. Então, como Alexandre, eu agradeço muito seu aceite do convite aí, cara. Obrigado. E quero em breve recebê-los também no meu podcast, Reciclotalks. Vamos organizar com calma uma agenda de vocês também, pra gente compartilhar também com a nossa audiência um pouco do conhecimento de vocês aí. Tá. Obrigado. Formalizado. Obrigado, Boa. hein? Tamo junto.